Boa tarde, Melissa. Boa tarde, tudo bem? Você que vai estar aí nos organizando? Moderador, eu sou o moderador. Oi, Luiz, então, tudo O bem? assessor deve estar chegando, deve entrar. Está chegando. E aí como que funciona? Eu compartilho daqui, né? Você Então, compartilha daí. A gente tem, são quatro trabalhos para apresentar. Normalmente, aham, o professor ele tem a ordem que é sugerida para a apresentação, a não ser que tenha algum problema. Por exemplo, ontem eu estava numa sessão onde a professora ela tinha uma aula para dar às 19 horas. E aí ela pediu para ser a primeira a apresentar, mas assim, teve todas as apresentações, depois foi que a gente fez a arguição, conversou, fez a conversa com a proposta dela. Aí ela ficou até onde pôde e depois precisou sair. uhum. Mas se não for, a gente segue a ordem sugerida pelo SEMEAD. Tá bom, sem Está problema. apresentando o artigo de traços, não é isso? É, Não é isso? de características, né? Artigo de traços. Ok, vamos esperar o pessoal chegar. Tá bom. São quantos minutos mesmo? Desculpa ficar te perguntando aqui, 15 mas minutos, não, sem problema. Meu papel também é esse aqui. 15 minutos de tá bom. apresentação, até 15 minutos de apresentação para cada pessoa. São quatro trabalhos, já mais ou menos uma hora, a gente fica com meia hora para as discussões, Tá bom. para a conversa. Esperar o pessoal chegar. Eu não sou a primeira, né? Olha, pela ordem que eu tenho, e aí eu tô colocando isso pela ordem que eu tenho, porque ontem eu estava com uma ordem que eu recebi, pelo que eu via na minha agenda, mas foi outra ordem que o assessor tinha para colocar, né? Vocês não são a primeira, não. A primeira é Tá bom. sobre qualidade de liderança. Eu tenho aqui na minha relação. Quando a pessoa procura as coisas, elas somem. Na minha sequência, vocês são a terceira equipe, Melissa. Tá bom, tá ótimo. Terceira Obrigada. apresentação. Uhum. Sobre o grupo apresentar. Universidade Federal de Santa Catarina, vocês. Sim. Amanda, boa Olá, tarde, boa noite, tudo bem? Me ouvem bem? tudo bem? Amanda vai apresentar o de gestão escolar e estilos de liderança, é isso? Ou você Isso só vai apresentar? vou apresentar. Vai apresentar, né? Pronto. Isso. Eu ia até pedir a gentileza, se for possível, tá, professor Luiz, se eu poderia apresentar em primeiro ou em segundo, porque às 19 eu dou aula na faculdade, mas se todos os autores concordarem, senão eu me organizo aqui e penso em alguma Estou comentando alternativa. agora há pouco com a Melissa exatamente essa situação Ai, acontecendo meu Deus. na, O na online sessão de tem isso. ontem, é o horário. Eu também É, estava até, inclusive, eu também estava com aula ontem, às 19 horas, mas aí eu mandei eles fazerem um exercício enquanto eles chegavam e depois eu fui fazendo. conseguiu, Rodrigo, né? eu acho que o Rodrigo é nosso assessor, não é isso, Rodrigo? O Rodrigo está no mudo ainda, Rodrigo. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Desculpa o atraso, estava finalizando outra sessão. Boa É o nosso tarde. assessor, não é isso, Rodrigo? Isso, eu sou o Pronto. Rodrigo, vou assessorar vocês na sessão, fazer o controle do tempo das apresentações e qualquer dúvida, problema técnico que vocês tenham, pode mencionar.
Então, já repasso para você aí. A Amanda, que está com um trabalho de gestão escolar e estilo de liderança, ela pediu para, se nós concordássemos, que ela apresentasse primeiro, porque ela está com aula agora às 19 horas. Em primeiro ou em segunda, porque eu estou em terceiro. E aí, dependendo da dinâmica, quando for a parte de discussão, eu vou ter que me ausentar rapidamente. Então, acaba tendo um pouco da quebra da reunião, né? Não quero atrapalhar. Amanda, ontem eu participei de um exatamente desse mesmo problema. Houve as 4 apresentações, a gente fez a sequência, e aí a gente Uhum. logo fez os comentários sobre a apresentação da professora que precisaria sair, né? E aí depois ela saiu. Ela ficou ainda mais um Ah, pouco perfeito. do tempo. Como tudo bem. É porque Deu, ontem eu participei de uma e aí a dinâmica foi apresenta, comenta, apresenta, comenta, apresenta, comenta e havendo tempo a gente faz comentários finais. E se ficar nessa dinâmica de apresentação e comentários, eu não vou conseguir participar. Mas se for é, apresenta todo mundo, depois a gente todos comenta, eu apresentam, pronto. consigo. Vai dar E o certinho. Rodrigo faz a sequência. Boa tarde, Tassiana. Quanto tempo, Tassiana? Boa tarde, é verdade. A gente estava na sessão Sapiens hoje, agora pela manhã, né? Também. Do Foi a mesmo artigo, primeira. inclusive, a gente vai colocar. Raquel é da. Boa tarde a todos. Boa tarde, Raquel. Raquel estava na sessão ontem, não foi, Raquel? Com a gente também. Tava sim. Assistindo. Coincidência. Uhum. E hoje Raquel apresenta, não é isso? Hoje eu apresento, exatamente. Temos a ordem das apresentações. Rodrigo, tu tens a ordem aí proposta pelo SEMEAD. Tu passa para a gente, para o pessoal se preparar, por favor. Tenho sim. Eu tenho como primeira apresentação qualidade e liderança, análise dos estilos gerenciais em hospitais com acreditação ONA. Para mim não aparece o nome do autor, tá, pessoal? Só aparece o título. Esse é É a Tassiana que está. isso. Em segundo, ficou do transformacional ao abusivo, o papel da presença afetiva do líder no engajamento no chão de fábrica. Sou eu, Raquel, né? Raquel. Em terceiro, Perceptions of Leadership Traits and Gender in the Organizational Context. É a Melissa. E, por último, ficou Gestão Escolar e Estilos de Liderança em Escolas Públicas localizadas em contextos de vulnerabilidade social. Aí, Amanda, que a gente pode fazer o seguinte: segue a ordem da apresentação. Quando terminar a sua, a gente já emenda com a tua análise do teu e depois tu faz dos demais. Acho que tá tranquilo. Como Pela experiência preferirem. de ontem, Ótimo. a gente consegue fazer isso. Tá bom. Faltam 3 minutinhos ainda. Não sei se alguém vai chegar mais, mas todos os autores estão presentes já. A gente não teria atraso para começar. Acho que Tassiana já podia começar compartilhando a tela, né? Porque aí a gente já quer primeiro apresentar. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Marcelo é de algum trabalho? Não, né? Eu sou colaborador de um dos trabalhos, que é o 280. Marcelo é coautor junto comigo no trabalho de gestão escolar, professor Luiz. Ah, ótimo. Ei, Amanda, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo jóia, tudo bem. Seja bem-vindo à sala também. Obrigado. Vocês conseguem ver a apresentação? Estamos vendo, mas ela ainda, pronto, pode maximizar agora. Vocês conseguem ver? Vou ver. Eu consigo. Sim, tá bom. Tá maximizado, né? Não está maximizado, pelo menos para mim aparece Deixa eu ver ainda aqui. dentro do. Comigo não tá aparecendo em formato apresentação. É, Foi agora? ainda não, Tassiano.
Ainda não. Geralmente você tem que dar um Alt Tab para você navegar entre as telas, porque a hora que você faz a apresentação, ele bloqueia a edição. O Zoom tem esse Tá, probleminha. entendi. Rapidinho. Agora foi? Vai carregando. Agora, Agora foi. Até, pessoal, passar para vocês, eu mandei no chat a fotinho do plano de fundo, porque no final geralmente a gente tira uma foto e envia para vocês, tá bom? Caso vocês queiram colocar. pronto, estão 18 horas, eu acho que o Rodrigo pode fazer a abertura, Rodrigo, da sessão. Então, muito boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Gostaria de iniciar agradecendo a todos por terem submetido seus trabalhos e confiado no SEMEAD, e desejar a todos uma boa apresentação. Todos vocês terão 15 minutos para realizar a apresentação dos seus trabalhos. Eu vou cronometrar e, quando faltar um minuto, eu geralmente envio no chat para que vocês estejam cientes. No mais, o professor decidiu dessa maneira, então a gente vai seguir com as apresentações e logo após a gente inicia o debate, as observações que ele realizar durante a apresentação do trabalho de vocês, e no final a gente geralmente abre para o debate ao público, para daí, caso cada um queira comentar o trabalho do outro e agregar nessa construção científica. Então vamos iniciar pelo trabalho da Tassiana, qualidade e liderança. Então, Tassiana, você terá 15 minutos, pode iniciar a apresentação. Tá, ok. Eu quero agradecer a participação de todos e o aceite do trabalho pelo SEMEAD. O trabalho cujo título é Qualidade e Liderança, Análise dos Estilos Gerenciais em Hospitais com Acreditação UNA. Ele foi desenvolvido pelo meu aluno Alexandre de Oliveira Siqueira, em conjunto comigo, e aí a gente também tem outros autores, que é a Roberta Vanessa Aragão e Paloma Rayana Silva. Por que que a gente observou essa necessidade? Porque o setor hospitalar, eu sou de Recife, e esse trabalho foi aplicado aqui em Recife, na região metropolitana do Recife, e dentro dessa localização a gente tem o segundo polo médico, e dentro dessa organização do polo médico, a gente começou a observar que os hospitais têm alguns fatores críticos que justamente se pautavam não somente nos processos, nos protocolos, na formação de medicamento farmacêutico, mas também de como a gente leva essa organização processual de liderança. Então, como é que o médico se porta, como é que essa liderança acontece? Dentro dessa observação, a gente identificou alguns desafios no setor hospitalar, não somente voltado para a questão da liderança, mais os elevados custos, a crescente dependência de tecnologia e o uso dessa tecnologia no dia a dia do médico. A maior parte dos hospitais, tanto suplementar quanto complementar, tem uma pressão também por redução de custos e o aumento da qualidade. A gente sabe que esses dois construtos, esses dois objetivos de desempenho, eles não trabalham de forma linear. Então, quanto mais aumento da qualidade, maior vão ser os custos. Então, não necessariamente aquele hospital consegue absorver, e isso vai se impulsionando também se a rede hospitalar quiser ter essa organização, visualização nacional e internacional com relação às acreditações hospitalares. E o último desafio é a necessidade de atender essa demanda dos pacientes de ter resolutividade, de ter esse tratamento mais humanizado, de fazer com que a liderança realmente enxergue aquele paciente como paciente e não como um número a mais dentro do hospital. E aí a gente organizou essa questão voltada para a qualidade total, que é a organização processual de observar como é que está a filosofia da empresa. Então, as práticas voltadas para o trabalho em equipe, a escuta colaborativa, se tem algum benchmark que a gente pode organizar e copiar e melhorar dentro da empresa. Então, a gestão da qualidade veio justamente para embasar como esse estilo de liderança poderia ser formado, não somente a curto, mas a longo prazo, na mudança cultural que isso implica dentro de qualquer empresa.
E aí, voltado a esses dois pilares, a gente também colocou o terceiro pilar, que é a acreditação. A acreditação é o método que a gente observa se aquela qualidade realmente vai ser implementada. Então, a certificação voluntária periódica, que é reservado ao estabelecimento de alguns padrões de qualidade. E com relação à certificação ONA, que é a Organização Nacional de Acreditação, esse engajamento ele permite com que esses profissionais de saúde vejam o paciente em termos de gestão, processos assistenciais e segurança ao paciente. Então, todos esses elementos permeiam a gestão da qualidade total quando a gente está trabalhando a gestão hospitalar. Então, esse artigo justamente analisa como a gente pode fazer essas práticas hospitalares por meio dessas observações que são exigidos pelo ONA, mas que tudo isso vem através de um profissional, de um estilo de liderança de um profissional. E aí a gente pode observar que a liderança que a gente conseguiu identificar, transacional, autêntico, democrático, colaborativo. Então, por referencial teórico, a gente foi organizando os estilos de liderança transacional, autêntica, democrática e colaborativa para ver as práticas de certificação ONA. Dentro dessa certificação ONA, a gente tem 3 níveis de certificação. Nível 1, que não tem, é o básico, onde a gente vai informar para o hospital que é que ele precisa sair desse nível para chegar num nível de processo. O nível 2, que é uma acreditação, que aí já tem processos mais maduros, eu tenho um foco mais na segurança do paciente, eu tenho um desenvolvimento e o cuidado centrado no paciente, mas também no profissional que vai atender, e o nível pleno, que é o nível 3, que é justamente quando aquela empresa tem as práticas, boas práticas, e ela já está sendo copiada por outras empresas também do ramo. E o método que a gente organizou com relação à pesquisa foi descritiva, qualitativa e transversal. Então, para ser quantitativa, a gente precisou observar metodologicamente quantos questionários a gente precisava aplicar. E aí a gente tem, dentro do recorte teórico, o autor chamado Hare, 2009, 2019, a mais recente, que cada construto a gente precisava aplicar 9 questionários. Por isso que vocês estão vendo aí, o recorte foram de 216 questionários válidos. A gente fez uma segregação, que alguns questionários a gente não tinha completado, os médicos e essas lideranças de hospitais, médico e liderança tática, voltada aí para essa organização desses dados, às vezes não conseguia responder o questionário de uma forma completa, a gente descartava. Então, foram 33 perguntas aplicadas, onde a gente variou na escala Likert de 1 até 5. A gente também utilizou essa escala de 1 até 5 para fazer com que essa resposta fosse mais focada e não tivesse tantos intervalos dentro dessa escala. E a análise descritiva foi através da análise univariada, a gente observou cada estilo de variância, por isso que foi univariado, focado somente em uma só variável. E quais foram os resultados que a gente conseguiu obter? Com relação à distribuição de cargo, 11,6 respondentes foram gerentes, coordenadores, 69,9 são supervisores. Eles estavam atuando mais de 3 anos nos cargos. Com relação a gênero, 73,6 foram mulheres e 26,4 foram homens. Isso também perpassa que o hospital e toda a parte de hospitalidade, do atendimento ao próximo, da empatia que vem através dessa organização de enfermeiro, técnico, médico, geralmente são as mulheres que fazem, têm maior empatia em cuidar do outro. Então, isso viu também que essas lideranças femininas têm uma maior humanização, customização nessa prestação de serviço, ter esse cuidado a mais na observação do próprio paciente. E aí a gente também traz essas estatísticas descritivas com meio de cada variável. A liderança transacional, a gente observou que teve um grau indicando homogeneidade da percepção e está baseado em metas, monitoramento de resultados e trocas de recompensa e desempenho. E aí isso está atrelado à própria informação hospitalar de
alto escalão, o que é que eu quero, o que é que eu preciso, na acreditação ONA, qual é o nível de segurança ao paciente, como é que vai ser essa troca de roupa, como é que vai ser o atendimento para um bloco cirúrgico quando houver a troca de paciente. E tudo isso foi observado em relação a esse monitoramento. Com relação à liderança autêntica, a gente viu que as maiores respostas estavam nas altas medianas com relação à transparência, integridade e valores éticos, ou seja, nos valores individuais de cada profissional. Então, a gente viu que essa liderança autêntica, ela fazia uma contribuição de valorização da própria aumento de motivação com as outras pessoas que faziam parte e que estavam ligadas a essa liderança. Na liderança democrática, a gente também teve medianas elevadas, e aí a gente também viu a forte presença participativa desses profissionais na tomada de decisão, então ela era mais democrática, deliberativa, disseminando mais ainda essa gestão da qualidade total, que é de escuta ao próximo e fazer com que o funcionário também tenha essa responsabilidade pelo que ele está desenvolvendo, pelo que a liderança pediu e pelo que o hospital realmente precisa ser desenvolvido, contribuído em relação a essa participação. Já a liderança colaborativa, a gente viu que tem uma mediana alta, mas uma baixa dispersão, ou seja, os participantes estão fortemente nesse estilo e há uma valorização de apoio mútuo entre líderes e liderados. É um outro ponto também que permeia a gestão da qualidade total, ter essa confiança entre o que o líder faz e o que o liderado está desempenhando, eles têm essa associação com relação a esse estilo. Os outros tipos de resultados que vêm também da avaliação quantitativa que foi feito é através da análise fatorial exploratória, onde a gente utilizou os índices de KMO para verificar se cada item do questionário, em relação a cada estilo de liderança, realmente tinha uma carga fatorial que correspondia a uma coerência desse construto. Então, a gente viu que liderança autêntica, democrática, colaborativa e transacional é visto como um pilar central da TQM, e, de fato, os estilos de liderança colaborativa democrática dentro do hospital são as que mais encurtam esses ambientes em relação à responsabilidade e à prática realmente do dia a dia das rotinas hospitalares. E isso também traz uma complexidade maior de quem é essa decisão, de como é que vai ser tratada essa decisão, inclusive em casos quando essa decisão não é bem quista dentro desses dois elementos, líder e liderado. E por considerações finais, a gente observou que o estilo de liderança adotado pelos gestores influencia diretamente na prática da qualidade total, e sobretudo nos hospitais privados, no ONA nível 2, e cada estilo tem uma forma única para ser implementado no TQM, qualidade total, e propiciando também a gestão da qualidade de forma mais complementar, mais segura e inovadora na segurança do próprio paciente. E aí a gente também tem uma última recomendação, que as instituições hospitalares investam mais em programas de desenvolvimento de líderes, que geralmente o médico, ele é posto na função de liderança, mas ele não é ensinado a ser líder. E aí a gente tem os valores éticos, participação ativa e a própria colaboração de forma democrática, que vem ao encontro da formação dessa pessoa para fazer com que essa organização seja mais pautada com relação a essa confiança mútua entre esse líder e o liderado. E isso também fazendo uma manutenção, contribuindo para a manutenção dessa acreditação e um alcance maior desses serviços de saúde dentro dos hospitais que são acreditados no nível ONA. Essa é a minha apresentação. Eu não me estendi muito não, porque o professor Luiz e outros já estavam presentes de manhã, a gente debateu mais, então foi mais enxuta em relação à parte da manhã.
Ótimo, então, ainda tinha 2 minutinhos. Vamos seguir para o segundo trabalho. Do transformacional ao abusivo, o papel da presença afetiva do líder no engajamento no chão da fábrica. Sou eu aqui, Raquel. Boa tarde a todos. Também agradeço a participação aqui nesse evento. Eu acho que eu vou ter o mesmo problema anterior da. Vou ver se vocês estão conseguindo enxergar a tela inteira. Não. Não, tenta dar um Alt Tab. E agora? Não foi. Não foi? Não. Tenta parar o compartilhamento e tentar novamente, Raquel, por favor. Sim. Eu estava em outra sessão antes e é bem recorrente esse. É chato isso, né? A gente fica na angústia aqui. Peraí, só um minutinho. Sem problema. Vamos share de novo. Vou botar no modo apresentação. Dá um Alt Tab. Tenta colocar no modo de apresentação antes, e aí depois é que compartilha. Fecha, Tá. coloca no modo de apresentação e depois... Eu vou parar aqui. Só um minutinho. Vamos lá de novo. O probleminha que o Zoom tem, né? Desde o ano passado a gente não conseguiu arrumar. Mas, gente, é uma pergunta meio idiota, mas quando eu coloco no modo apresentação, eu não vejo mais o Zoom, entendeu? Aí dá o Alt Tab. Aí você dá um Alt Tab. Aí eu dou um Alt Tab, tá, claro. Peraí. Só um minutinho. Foi? E Agora foi. Então vamos lá, pessoal. Esse meu tema do transformacional ao abusivo, né, da liderança transformacional à liderança abusiva, o papel da presença afetiva do líder no engajamento no chão de fábrica. Eu sou doutoranda na PUC, Rio de Janeiro, ainda não qualifiquei, estou no meu segundo ano de doutorado. Esse artigo foi feito conjuntamente com a professora, minha orientadora Flávia Cavazotti, e ele foi fruto da dissertação de mestrado do Marcelo Piovesan, que cedeu, né, a dissertação dele para que a gente pudesse trabalhar e fazer um artigo para poder apresentar aqui para vocês. Então, qual seria o problema de pesquisa? A presença afetiva de um líder, ela estaria associada aos julgamentos e avaliações dos liderados sobre a liderança desse líder? Eu já vou explicar o que é presença afetiva, né, que é um conceito central desse trabalho. O objetivo, então, geral dessa pesquisa foi examinar se as demonstrações emocionais dos líderes afetariam as percepções dos seguidores sobre a liderança desse líder e os resultados associados em um contexto organizacional. Como objetivos específicos, a gente tem analisar como a presença afetiva positiva e negativa, saiu errado ali negativo, dos líderes, se relaciona com as avaliações de liderança funcional e disfuncional. Nesse caso, funcional a transformacional e disfuncional a supervisão abusiva. E examinar o impacto da avaliação da presença afetiva no engajamento no trabalho no contexto fabril. A relevância do estudo, vou falar um pouquinho rapidamente, a importância, né, dessa temática, ela vai contribuir para uma literatura emergente sobre presença afetiva na liderança. Eu trouxe ali as referências, né, dos artigos que apoiam essa afirmação. Nas últimas décadas, então, tem havido aumento do interesse de pesquisadores pelo papel das emoções nessas dinâmicas interpessoais da liderança.
Esse estudo, então, vai examinar a presença afetiva, né, como ela molda as percepções individuais dos seguidores, enquanto as pesquisas anteriores elas estavam focando mais nas implicações no nível da equipe. Então, a gente vai olhar no nível individual. As pesquisas sugerem, né, que essa pesquisa do Melani e colaboradores sugere que as expressões emocionais, como compaixão e desprezo, elas podem influenciar o reconhecimento e a aceitação do líder. Essa pesquisa também ela vai atender a apelos de alguns trabalhos que pedem um olhar, né, mais específico e mais aprofundado sobre o contexto na pesquisa de liderança, a delimitação do contexto, né? A gente foca mesmo nesse caso no contexto fabril. E o interesse, assim, a peculiaridade desse estudo, né, tá sendo atrelado a um trabalho industrial, é um contexto com escassez de estudos, né, do chão de fábrica, e é um contexto caracterizado por uma baixa autonomia, estruturas de trabalho rígidas, oportunidades limitadas, e limitadas também para a voz dos funcionários, né? Então, diferentemente dos outros estilos de liderança, dos outros estudos de liderança, né, a grande parte que foca em estruturas de empresa, ambientes administrativos, a gente vai estar ali num ambiente com um foco mais duro, né, vamos dizer assim, de liderar, uma dureza, uma aspereza maior. Aqui algumas definições importantes para o nosso trabalho. O que seria a presença afetiva? Presença afetiva é um conceito, né, trazido ali em 2010 por Eisencraft e Elfben, que seria um traço, né, individual que vai emergir durante as interações sociais, né? Então, é uma tendência estável de um indivíduo evocar emoções agradáveis ou desagradáveis nas suas interações sociais. Então, o foco é no interpessoal, né? Esse traço ele só se manifesta quando você está interagindo com outras pessoas, porque é uma tendência do indivíduo de despertar no outro um sentimento positivo ou negativo. É diferente do contágio emocional, que é outro conceito, que o foco do contágio é intrapessoal. E você consegue, por exemplo, contágio de uma emoção. Você está triste, você consegue contagiar a sua emoção para outra pessoa, a tristeza, ou a alegria. No caso da presença afetiva, essa literatura ela destaca que não necessariamente a emoção vai ser a mesma da sua característica de ter uma presença afetiva positiva. Você pode estar triste e mesmo assim continuar passando, ter esse traço afinado da presença afetiva positiva, passar, né, fazer com que os outros se sintam bem na sua presença. Outro aporte teórico é a liderança transformacional, né, que é a capacidade do líder de despertar inspiração e motivação nos seguidores. A liderança abusiva a gente vai estar aí tratando com uma perspectiva, né, para a liderança disfuncional, que a gente teria que utilizar alguma, então a gente usou a liderança abusiva. E o engajamento, no final das contas, a gente vai estar no final lá das nossas regressões, ele vai ser o objetivo final, que seria o estado psicológico positivo, duradouro e gratificante em relação ao trabalho, né? Engajamento no trabalho. E envolve vigor, dedicação e absorção. Então, no final, a gente vai estar querendo ver se esses julgamentos, se a presença afetiva ou negativa de um líder, ela vai influenciar o liderado a enxergar aquele líder como um líder mais transformacional ou mais abusivo, né, com aquelas características lá padrões das escalas de abusivo e transformacional, e se no final esse julgamento ele vai afetar o engajamento no trabalho, lá no chão de fábrica. Outra importante teoria para o nosso desenvolvimento dessa pesquisa foi a teoria das trocas sociais, de Lawler, 2001, que diz que as emoções resultam das interações sociais. Então, nessas interações, a gente teria o despertar de emoções positivas, que gerariam maior comprometimento, maior coesão, laços sociais, e as negativas, o contrário, né? Um enfraquecimento desse comprometimento. As perspectivas que eu já falei, que vamos abordar a transformacional e a abusiva. Uma no lado funcional, outra disfuncional. As hipóteses que a gente traçou, todas baseadas nessa teoria da troca social afetiva. A hipótese 1, que é a presença afetiva positiva do líder, então ela está positivamente associada à percepção do superior como um líder transformacional.
A presença afetiva negativa, por outro lado, ela é negativamente associada à percepção do superior como um líder transformacional. A hipótese 3 seria a presença afetiva positiva do líder, negativamente associada à liderança abusiva, né? Então, eu tenho uma presença afetiva positiva, eu avalio aquele líder como positivo e ele, por acaso, mesmo eu tendo um comportamento antiético, abusivo, a gente aposta que essa presença afetiva desse líder abusivo vai ser atenuada por ele ter uma presença afetiva, esse traço, né? A hipótese 4 é que a presença afetiva negativa, ela estaria positivamente associada à percepção da liderança abusiva. A hipótese 5, a liderança transformacional estaria positivamente associada ao engajamento no trabalho, também apoiado nessa teoria da troca social afetiva. E, por último, a liderança abusiva estaria negativamente associada ao engajamento no trabalho. Esse aqui é um modelinho conceitual, né? Tudo isso que eu falei, era mais fácil eu ter mostrado esse esqueminha, que fica mais fácil de visualizar. A coleta de dados, então, no trabalho de uma abordagem quantitativa, corte transversal, foram utilizados questionários estruturados, né, do tipo survey, foram coletados dados nessa confecção, na área de confecção da Demilos, né, dessa empresa de confecção para roupas íntimas. Foram respondidos 583 questionários, foram oferecidos voluntariamente 801 participantes, mas 583, 72% deles foram respondidos. O gênero feminino, porque 100% das respostas das costureiras respondentes eram mulheres. A idade variou ali de 19 a 49 anos, o tempo de empresa de 1 a 28 anos, com uma média de 6 anos, e o tempo de liderança direta também teve ali uma amplitude boa, né, de 1 a 15 anos. A coleta de dados, a gente temos ali, usamos essas escalas que foram já validadas, né, na literatura, para engajamento, liderança e a presença afetiva, a escala do Eisenkraft-Enfman, com 2 dimensões, 4 estados afetivos positivos e 4 estados afetivos negativos. Todas essas escalas, então, todas as escalas foram com 5 pontos na escala Likert, e foram autorrelatos, né? Foram as próprias costureiras se avaliando esses quesitos, né? A gente fez aqui um modelo de 3, foram regressões multivariadas em 3 etapas, onde a gente foi incluindo ali os ingredientezinhos, né? Primeiro a gente usou como variável dependente a liderança transformacional, depois a abusiva e depois o engajamento por último. E a gente foi incluindo no modelo 1 as variáveis demográficas, idade, tempo de empresa e tempo com líder. No modelo 2 a gente adicionou a presença afetiva positiva e no modelo 3 a negativa. Isso para as etapas 1 e 2 foram iguais, e na etapa 3 é que a gente vai adicionar a liderança transformacional e a liderança abusiva. Eu vou mostrar aqui. A análise dos resultados, aqui é a matriz de correlação e de dispersão e de estatísticas descritivas. A gente pode observar ali que eu destaquei que lá na última linha, o engajamento, ele apresentou correlações esperadas de acordo com a literatura, né? Então, a gente tem ali correlação positiva do engajamento com a presença afetiva positiva, ele vai negativo com a presença afetiva negativa, ele tem a liderança transformacional tem uma resposta positiva no engajamento, e, por último, a abusiva negativa. Então, a gente esperava mesmo, de fato, encontrar esses sinais. Faço apenas um destaque aí para a liderança abusiva e a transformacional, que apresentaram uma correlação negativa alta, né? Então, esses dois construtos, eles têm uma forte correlação, assim como a presença afetiva negativa, com a presença afetiva negativa também apresentaram uma correlação ali de menos 0,60% ali de correlação. Então, vamos lá. O modelo 1
A gente tem a variável dependente de liderança transformacional. Eu vou pontuar ali o modelo 3, né, que foi o último, que a gente já insere ali a presença afetiva positiva e a negativa. Então, a gente teve o que a gente esperava, né? Então, a presença afetiva, de fato, positiva, tendo um papel importante, positivo na liderança transformacional, e a presença afetiva negativa com sinal esperado, que reduzindo ali o caráter transformacional, né? A percepção transformacional por mais que transformacional que o líder seja, procure ser, se ele tiver uma presença afetiva negativa, ele vai ser avaliado como menos transformacional. Essa é a mensagem. Da mesma forma, a gente tem aqui para a liderança abusiva, a gente também tem as hipóteses confirmadas, né, que a gente esperava, de fato, a presença afetiva positiva, para um líder abusivo, ela atenua os efeitos maléficos da liderança abusiva, e ela ressalta também, se a presença afetiva negativa acaba ressaltando mais essa liderança abusiva. Por último, a gente tem a variável dependente engajamento, e aí a gente tem esses 5 modelinhos, né, que a gente vai incluindo os ingredientes. O que a gente pode ver aí é que, para a presença afetiva negativa, a gente encontra lá no final, no engajamento de fato, mesmo que seja estatisticamente significativo, não tão relevante assim, ele tenha um beta pequeno, mas ele tem um impacto negativo no engajamento. A gente tem a presença afetiva positiva também tendo impacto positivo e esperado no engajamento. A liderança transformacional é a que tem mais presença ali, né, no impacto no engajamento. E a gente tem uma liderança abusiva com sinal contrário do que a gente esperava. E aí, isso pode ser devido à multicolinearidade, né, que existe entre essas variáveis, tanto da liderança abusiva quanto a transformacional, quanto da presença afetiva negativa em relação à positiva. A gente pode ver lá no modelinho 3 que a liderança abusiva, no modelo 3, que ela foi incluída, ela ainda tem ali um sinal negativo, que é o esperado, apesar dela ser ali só estatisticamente significativa 10%. Mas a partir do modelo 4 já muda o sinal, e passa a ser, e no caso do modelo 4, ela passa a ser não estatisticamente significativa. Bom, vamos para os resultados encontrados. Então, como resultados encontrados, a liderança transformacional continua sendo fundamental na explicação do engajamento. A presença afetiva dos líderes, ela impactou, então, a formação das percepções dos seguidores sobre a liderança e sobre o engajamento. Isso a gente queria realmente, foi um resultado que a gente queria encontrar. A presença afetiva positiva, então, dos líderes, ela é associada positivamente a avaliações de liderança transformacional e negativamente à liderança abusiva. Além de ter se mostrado também reforçando ali o engajamento também. A presença afetiva negativa dos líderes está associada positivamente às avaliações da liderança abusiva e negativamente às avaliações de liderança transformacional. A liderança abusiva não apresentou o comportamento esperado, a multicolinearidade entre as lideranças abusiva e transformacional pode ser uma explicação. Então, por fim, assim, a mensagem é que ambos os fatores emocionais e de liderança, eles têm um impacto no engajamento no trabalho, eles mostraram um impacto. Limitações e pesquisas futuras. Mais uma vez, né, a gente tem o problema dos dados transversais, que limitam as inferências causais. Então, estudos futuros devem usar desenhos longitudinais ou experimentais. A gente tem uma dependência também de dados de altos relatos, que podem aumentar o risco do viés do método comum. Então, a gente aconselha uma próxima pesquisa múltiplos métodos, né, de coleta. A amostra é composta exclusivamente por mulheres, então pode haver um viés de gênero, pois as expressões, a gente acabou de ver no trabalho anterior, né, as expressões afetivas, elas podem ser afetadas por estereótipos de gênero, né, a empatia e a expressividade são mais esperadas em mulheres, de fato. Então, seria interessante que pesquisas futuras pudessem aplicar esse estudo para novos contextos que não chão de fábrica, que não, ou mais, né, contextos com mais, para aumentar o volume de trabalho no chão de fábrica, e amostras um pouco mais diversas, né, que não só, no caso, a nossa amostra foi bem, assim, enviesada por serem todas mulheres. Aqui algumas das referências bibliográficas e o meu agradecimento. Muito obrigada.
Muito obrigado, Raquel. Vou Então, parar agora, de compartilhar, peraí. fica à vontade. Então, agora a gente segue para o trabalho Perceptions of Leadership, Traits and Gender in the Organizational Context. Bom, vamos lá. Vamos tentar aqui, tá? Tá aparecendo? Tá aparecendo, só que não está no modo apresentação ainda. Não, tá, esse eu sei, só tenho que tentar Acho que chegar esse- lá. Eu acho que esse também é lá embaixo, ó, do lado do seu Zoom, lá embaixo. Lá embaixo? Isso. Aí, tem uma telinha, tá vendo do lado? Ah, Essa. tá, sim, 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 é que eu tava tentando ali na apresentação de slides, mas pode ser assim também. Vocês estão vendo? A gente tá vendo com a sua visão também Está vendo? Acho que é a de sua tela apresentação do próprio auxiliar. slide. Ai, senhor, agora como é que Tem que fazer a faz? troca de telas. Acho que se você conseguir trocar telas, ela vai passar para o da apresentação. Isso. Isso, o que que eu, que eu fiz? Projeta de novo. Tá, peraí, gente. Você abre primeiro, antes de projetar para a projeção, É que, abre, é, tá, peraí. fecha, fecha a Vou projeção, por parar. exemplo, e pronto. Aí abre sem projetar, aí coloca no modo de projeção e depois é que abre depois que projeta para a gente. Tá, vamos ver agora. E aí? Ainda continua do mesmo jeito. Peraí, você coloca em terminar, fecha a apresentação e Fechei. para de compartilhar Tá. com a gente. Pronto. Aí você vai, agora, para de compartilhar, você abre ela, coloca na projeção, abre a apresentação e depois é que projeta, dá o Alt Tab, que o Rodrigo falou, É e que eu não tenho Alt aqui no meu computador, porque acho que é porque é Mac. Eu não sei onde é o Alt. Não estou te escutando, Rodrigo, Rodrigo. tá no. Eu acho que seu Alt ele é substituído pelo CMD, o command. Pelo quê? Ah, Command, tá. Tá bom, então vamos. Como é que eu tenho que fazer? Então vamos lá. Vai passo por passo. Primeiro eu apresento, daí depois eu coloco Command Tab, é isso? Isso, projeta ela ali no modo apresentação, sua apresentação. E agora? E daí agora você dá o Command Tab para trocar a tela, que daí vai E aí, voltar para essa apresentação do SEMEAD. Tá. Não adiantou nada, porque agora eu não entendi, mas tudo bem, vamos ver se. Acho que é aqui, ó. É que aparece para mim aí 5 telinhas que eu posso apresentar, entende? Agora não- foi. Foi? Agora isso foi. aí. Tá, então só vou ter um negócio aqui, tá, beleza. Então, boa tarde a todos e a todas. É uma honra estar aqui nesse evento tão importante que é o SEMEAD. O nosso artigo é Perceptions of Leadership Traits and Gender in the Organizational Context. É um artigo meu, Melissa Amaral, juntamente com Rodrigo Santos, Bruno Biesczade, Nara Vilerding e professora Edis Lapoli, todos da Universidade Federal de Santa Catarina, do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento. E também somos do grupo de pesquisa Inovação, Ciência e Tecnologia, Comove. Eu estava gravando aqui porque eu precisava mostrar para minha orientadora que eu falei do grupo de pesquisa, né, gente? Então, vamos lá. Em português, eu vou fazer a apresentação em português. O título do artigo é Percepções sobre a característica de liderança e gênero no contexto organizacional. Bom, a gente teve a ideia desse artigo em função dos achados de Amaral et al. 2021, que mostrou, dividiu as características de liderança em masculinas e femininas. É um estudo teórico.
E a gente entende a liderança como elemento muito importante para o desempenho organizacional, mas não há consenso ainda sobre o impacto dos gêneros no estilo dessa liderança. E a gente também percebeu na revisão bibliográfica que o debate sobre equidade de gênero avançou, mas ainda existem muitas barreiras para que as mulheres alcancem maiores cargos nas organizações, cargos de liderança. Então, essas barreiras também impactam nos estereótipos que moldam essa percepção, né, sobre líderes, mulheres e homens. Então, a McKinsey, num estudo recente, trouxe que mesmo com os avanços na equidade de gênero, a gente vai demorar 50 anos ainda para ver equilíbrio nessa liderança corporativa. E a diferença entre as percepções sobre as lideranças masculinas e femininas podem ter impacto sobre isso. As mulheres, líderes, continuam enfrentando maior esgotamento emocional, microagressões, dificuldades para conciliar essa carreira pessoal e a profissional. Políticas de trabalho híbrido e flexível estão ajudando as mulheres a permanecer em cargos de liderança. Então, esses dados da McKinsey, eles revelam tanto os progressos como a fragilidade da mulher em cargos de liderança. Como lacuna, a gente percebeu a falta de evidências empíricas que explorem as percepções dos liderados sobre os estilos e características de liderança associados ao gênero. E também se percebe que homens e mulheres eles apresentam estilos de liderança distintos, isso na literatura, frequentemente moldados por estereótipo de gênero. Então, a gente queria saber se isso realmente era verdade. O objetivo é investigar as percepções sobre características e estilos de liderança associados a cada gênero. Como questões de pesquisa, o estilo de liderança percebido está associado ao gênero do líder e se as percepções reproduzem os estereótipos de gênero ou refletem as características de cada indivíduo. Para esse trabalho, a gente tem de liderança como processo dinâmico de influência mútua que ocorre no contexto de um grupo voltado à concretização de objetivos comuns, um fenômeno social emergente composto por práticas, interações e processos coletivos, adotando a tríade líder, liderado e objetivo comum. Destacamos como estilos de liderança a liderança transacional, a liderança mais hierárquica, voltada à eficiência, à execução de tarefas e o cumprimento de metas, e a liderança transformacional, que tem como foco o desenvolvimento dos liderados, a motivação, estímulo intelectual e olhar cada indivíduo como um só. Também nos auxiliou para esse estudo a teorias dos papéis sociais, que argumentam que o comportamento da liderança está fortemente influenciado pelos estereótipos de gênero, que são associados às expectativas sociais. A liderança exercida pelas mulheres é permeada por controvérsias em função dos estereótipos que associam mulheres a traços como altruísmo, delicadeza e cuidado, e que são vistos como pouco compatíveis com posições de poder. Isso na literatura. E as mulheres enfrentam dois tipos de preconceito. O descritivo, que somos consideradas menos aptas a liderar, e o prescritivo, que não deveríamos aspirar à liderança. Então, quando as mulheres desafiam essas normas, elas sofrem o efeito backlash, que é aquele quando a mulher é assertiva, ela é taxada como, entre aspas, louca, e quando o homem é assertivo, ele é um líder forte. Então, a gente é julgada por atitudes antes que são valorizadas nos homens. As mulheres são associadas à liderança transformacional, com empatia, cooperação, inteligência emocional e a sustentabilidade dessas organizações, enquanto os homens são mais associados à liderança transacional, hierarquia, eficiência e resultados. Essas características, elas não são excludentes, elas podem ser aplicadas, obviamente, de forma combinada. Então, para esse estudo, a gente seguiu o estudo de Amaral et al. 2021, que trouxe esse quadro com as características encontradas na literatura, que são, na maioria das vezes, ditas como femininas, e outras 15 dizendo que são, na maioria das vezes, ditas como masculinas. As femininas, transformacional, uma liderança transformacional, mais horizontal, com inteligência emocional, focando nos stakeholders internos, maior eficiência na gestão de crises, maior empatia, compaixão, cooperação, senso de comunidade, olhando para a comunidade em que essa empresa está inserida,
a vocação para treinar outros, mais propensa ao diálogo, a se relacionar melhor, ou seja, as características e habilidades sociais, olhando para o indivíduo e com foco na sustentabilidade dessa organização como um todo. E as características atribuídas aos homens, uma liderança mais transacional e vertical, maior confiança, foco nos stakeholders externos, maior determinação, resiliência, enfrentamento dos desafios, autoeficácia, autossuficiência, um perfil de capital psicológico, maior hierarquia, mais hierárquica, reflexão antes de tomar decisão, tendência de admitir e promover outros homens, maior autoritarismo, e são vistos como os que têm mais sucesso. Como metodologia, para esse estudo, utilizamos a quantitativa, exploratória e descritiva, e foi feita uma pesquisa bibliográfica e aplicado um questionário estilo survey. O questionário foi enviado por meio de Google Forms, estruturado baseado nas 30 características de liderança, do estudo de Amaral et al., e os participantes foram convidados a indicar para cada uma se a consideravam mais associadas ao líderes homens ou líderes mulheres. Foi uma amostra de 207 colaboradores de pequenas e médias empresas de Santa Catarina, por conveniência, e a análise foi feita em estatística descritiva de frequências e cruzamentos com variáveis sociodemográficas. Então, como principais resultados, 113 dos respondentes identificaram com o gênero masculino e 92 com o feminino, diversos níveis hierárquicos dessas organizações, operacional, coordenação, gerência, diretoria. A faixa etária variou entre 16 e 75 anos. Em relação à cor-raça, 158 declararam brancos, 37 pardos e 11 pretos. Com relação à função, 42 em cargos de gerência, diretoria ou conselho, 23 como supervisores ou coordenadores, 142 como auxiliares, assistentes ou colaboradores. Das características avaliadas, as 30, 18 foram predominantemente atribuídas às mulheres, 8 aos homens, e 4 ficaram como numa zona neutra, que não pôde se avaliar para qual seria a maioria das atribuições. Os traços mais associados a mulheres, com mais de 90%, foram compaixão e empatia, mas também diálogo, foco em stakeholders internos, preocupação com o indivíduo, inteligência emocional e preocupação com a comunidade. Os traços mais associados aos homens, autoritarismo e hierarquia, e também foco em stakeholders externos, sustentabilidade da organização e percebidos como mais bem-sucedidos. Aqui a gente vê a análise nessa tabela. Aqui são as outras características mais atribuídas aos homens. Aqui, aquelas que ficaram entre 45% e 55% de atribuição, a gente considerou como características neutras, que é autossuficiência, tendência a enfrentar os desafios, maior eficiência nas crises e perfil de capital psicológico. E aqui as 18 características que foram atribuídas, na maioria das vezes, mais de 55% às mulheres. Sendo que com mais de 80% de atribuição, temos se relaciona melhor, maior inteligência emocional, olha para o indivíduo, para os stakeholders internos, diálogo, empatia e mais compaixão. Mas também, interessante notar aqui a tendência para contratar e promover iguais e reflexão antes de tomar decisões, por exemplo, na literatura traz como características masculinas. E bem forte isso. E aqui traz como 60% e 65%, quase 70%, quase 61% e quase 66% de característica, que é uma característica, as pessoas atribuíram a característica das mulheres e outras características também. Então, como conclusão, percebe-se que o aumento das características associadas à liderança feminina, incorporando, além de competências relacionais, características ligadas à ação, foco e tomada de decisão. As mulheres são associadas a um repertório mais amplo de competências, 18 versus 8 aos homens. Mesmo assim, o estilo de liderança mais bem-sucedido foi majoritariamente associado aos homens. Na geração mais jovem de respondentes, eles ficam mais igualitários nas percepções entre os gêneros, e os respondentes mais velhos tendem a associar o sucesso à liderança masculina. Olhando por carga e raça, os respondentes em cargos de liderança têm percepções mais equilibradas entre homens e mulheres, e os respondentes em cargos operacionais percebem o líder mais eficaz como homem.
Já respondentes negros atribuem mais competências, maior número de competências às mulheres. Com relação ao gênero e orientação sexual, há uma sinalização de reconfiguração no imaginário, né? Independentemente da identidade ou orientação dos respondentes, cresce a percepção de que as mulheres exercem uma liderança mais assertiva, estratégica e orientada a resultados, tendendo a romper com os estereótipos clássicos de gênero. Então, o estudo confirma que estereótipos de gênero ainda influenciam a percepção da liderança, mas aponta para uma leve mudança, que as mulheres são vistas como empáticas, mais determinadas, resilientes e eficazes, e os homens continuam mais associados à autoridade e uma liderança mais estruturada. As perguntas, então, foram respondidas e os resultados indicam que, embora haja uma inclinação de mudança nas percepções tradicionais, ainda há influência dos estereótipos de gênero na atribuição de características e estilos de liderança, como autoritarismo e liderança transacional para os homens, mas tendo a propensão de indicar características individuais, de acordo com o líder de cada um. Ao mesmo tempo, evidencia-se a ampliação do repertório, aumento de características ditas como femininas, né? As 18 foram atribuídas. Como principais contribuições, a pesquisa avança no conhecimento sobre liderança e gênero, contribuindo com evidências empíricas que confrontam o estereótipo ainda presente nas organizações, mostra um movimento de transformação nas representações sociais de liderança, tornando-a mais plural, inclusive alinhada aos desafios contemporâneos. Os achados podem apoiar as práticas de gestão nas organizações para que sejam mais equitativas e conscientes, estimulando a políticas de diversidade, inclusão e reconhecimento de diferentes estilos de liderança, e contribui para superar barreiras estruturais como o teto de vidro, ampliando as oportunidades de acesso e permanência das mulheres em cargos de liderança. Como limitações, a aplicação em uma só região, Santa Catarina, que também é um estado muito conservador, então o interessante seria ampliar esse escopo geográfico, o tamanho da amostra, incluir diferentes organizações e países e utilizar a metodologia qualitativa para aprofundar a compreensão dessas dinâmicas dentro das organizações. Aqui as referências. Muito obrigada. Muito obrigado, Melissa. Agora podemos seguir para o último trabalho, Gestão Escolar e Estilos de Liderança em Escolas Públicas localizadas em contextos de vulnerabilidade social. Boa noite, todos me ouvem bem? Conseguem ver minha tela? Tá direitinho? Sim. Tá ótimo, perfeito. Pode iniciar, Amanda. Tá bom, obrigada. Então, mais uma vez, boa noite, né? Eu sou Amanda, eu sou professora no Departamento de Administração da Faculdade de Ensino Superior de Linhares, aqui no interior do Espírito Santo, na região norte, e professora convidada no mestrado e doutorado da FUCAP Business School, que é uma escola de negócios localizada na capital. Esse trabalho é oriundo do fruto da dissertação de mestrado da Ana Raquel, que é minha orientanda, e posteriormente, depois das bancas de qualificação e defesa, a gente teve a contribuição também das professoras Maria Clara e do professor Marcelo, que está aqui também participando dessa sessão, e versa sobre gestão escolar e estilos de liderança em escolas públicas localizadas em contextos de vulnerabilidade social. Então, qual que é a introdução em contexto, né? A gente busca entender a educação como um campo interdisciplinar, não voltado só para a questão da aprendizagem, mas em que a gente precisa entender também sobre lógicas voltadas para a administração, para contextos econômicos e para as ciências sociais aplicadas. A gestão escolar, né, que a gente entende aqui muito na figura da direção da escola, da vice-direção, da coordenação pedagógica ou até do pedagogo como promotora de aprendizagem, contribuidora para isso. A gente tem um desafio que é a compreensão desses fatores em contextos de vulnerabilidade social. Então, para além dos contextos de aprendizagem tradicionais, a gente tem esse fator, essa barreira adicional, que é a barreira da vulnerabilidade, e a reflexão sobre como as lideranças formais, e aqui posicionando a liderança, nós estamos falando de líderes formais, né, os que ocupam o cargo, tem uma relação de hierarquia aqui, e qual seria o papel e a responsabilidade dessas lideranças neste contexto. Então, em cima disso, a gente traz como questão de pesquisa, né, e objetivo quais são os estilos de liderança adotados por quem atua na gestão escolar em contexto de vulnerabilidade, como é que eles podem impactar
o ambiente escolar e como se manifestam, então, é o objetivo, né, esse estilo de liderança, considerando o contexto da educação básica de escolas públicas que são localizadas ou que estão localizadas em territórios que a gente fala que são territórios pautados pela vulnerabilidade. A fundamentação teórica do artigo, né, ele fala sobre, tem duas dimensões, que seria a dimensão multidimensional da vulnerabilidade social no contexto da educação e os estilos de liderança escolar. E aí, compreendendo também que esses estilos de liderança são estilos de liderança que a literatura, a partir da pesquisa que a gente fez, tem apontado como mais frequentes no contexto das escolas e a escola enquanto organização. Dentro da vulnerabilidade social, a gente entende que há uma dimensão também não só de classe social, não tem uma discussão só de classe, então a gente está falando de desigualdade, a gente está falando de pobreza, de violência, dificuldade de infraestrutura, da escola inserida nesse contexto e muitas vezes com um espaço de redução ou de tentativa de redução dessa situação de vulnerabilidade e o desafio para a gestão, né? Escolas geralmente localizadas em contexto de alta vulnerabilidade são escolas em que a gente tem um repasse menor de verba, uma dificuldade de resultados educacionais diferenciados, e com isso você tem uma escassez de recursos. Esses recursos podem ser físicos, humanos, tecnológicos, financeiros, estruturais, e, consequentemente, uma sobrecarga institucional. A literatura tem apontado para a gente alguns tipos de liderança escolar que são utilizados por esses profissionais. Então, a instrucional, que tem um foco no desempenho e acompanhamento pedagógico, né? A gestão escolar, pelo menos no contexto do Espírito Santo, ela tem se profissionalizado mais, a gente tem gestores e métricas e indicadores e avaliação, acho que nível Brasil, mas o Espírito Santo isso também está bem latente. Liderança transformacional, acho que nos outros 3 trabalhos versaram sobre liderança transformacional, eu não vou me ater aqui, mas a gente também identificou aspectos de liderança democrática, quando a gente fala de decisões participativas e senso de pertencimento, a liderança servidora, né, como dentro de uma lógica de acolhimento, suporte emocional, e a quem se presta esse tipo de serviço, a pedagógica, em que você tem uma articulação entre ensino, aprendizagem e o clima daquela escola, e que liderança não é uma caixinha, né, em que você vai adotar apenas a instrucional, apenas transformacional, apenas democrática e assim sucessivamente, mas que é um conjunto de competências e que a partir do contexto em que você está inserido, você vai usar esse conjunto de competências aí dentro da liderança, não vai usar uma só. Em termos metodológicos, né, foi feita uma pesquisa qualitativa exploratória, dados primários, o campo de estudo foram escolas públicas municipais, localizadas num município chamado Cariacica. Cariacica fica localizado na região que a gente chama de Grande Vitória, né, que engloba a capital e outros 5 municípios, e é uma região que é pautada por uma grande quantidade de escolas localizadas em contexto de vulnerabilidade social, em que a gente tem um domínio muito grande do tráfico também de drogas. 14 pessoas, 14 gestores escolares participaram. Essa gestão escolar, como eu disse, né, representada por diretores, vice-diretores e pedagogos. Foi feito um roteiro de entrevista semi-estruturado, né, dividido em algumas etapas, e os conteúdos, os trechos foram transcritos, analisados, por meio da análise de conteúdo com inspiração em Bardan, com todas aquelas etapas que Bardan sugere para a gente, né, pré-análise, codificação livre, interpretação e agrupamento dos dados. Dentro das categorias, a gente teve 2 grandes categorias, que foram vulnerabilidade social e estilos de liderança. Dentro do contexto da vulnerabilidade, né, a exclusão social, muito pautada pela insegurança alimentar e pobreza extrema. Então, eles vão falando sobre essa questão da importância do apoio, a importância dos auxílios, como Bolsa Família, e que final de semana, geralmente, a gente não sabe como isso vai se configurar. Falta de áreas de lazer e de políticas públicas voltadas para a própria localização do bairro, né, onde a escola está inserida. Muito domínio do tráfico e segurança, então, quando perguntam lá para o menino, o que você quer ser quando crescer? A gente tem as escolhas de traficante, porque é o que faz parte da realidade. E estrutura familiar desfavorecida, então a gente está falando de estruturas familiares em que geralmente a gente tem uma ausência paterna,
E tudo isso é levado para o ambiente da escola, né? Influencia, que considera, né, dentro da outra categoria, o impacto na aprendizagem. Então, alto índice de abandono escolar, especialmente no Fundamental 2, que a gente fala que é o 6º ao 9º ano, e ensino médio. E dentro dos estilos de liderança, né, como os estilos de liderança podem reverter esse quadro, a gente tem aí a gente conseguiu identificar aspectos de liderança instrucional, liderança pedagógica, liderança transformacional, democrática e também a liderança servidora. Com relação aos resultados, né, quando a gente faz o confronto com a literatura, a gente vê que a liderança instrucional ela predomina no contexto escolar, mas a gente enfrenta essa limitação por falta de recursos. A liderança democrática favorecendo a participação e o trabalho colaborativo, que acaba impactando também no clima da escola. A liderança pedagógica dentro de uma escuta ativa, especialmente com os professores e os pedagogos. A liderança servidora promovendo um ambiente de apoio e confiança, mas sim o contexto da vulnerabilidade social prejudicando o desenvolvimento educacional. Então, a gestão escolar, para além das questões administrativas e pedagógicas, precisa entender qual é o contexto em que esse aluno, né, em que essa escola está inserida, e administrar uma série de outros fatores que ainda geram ou que trazem um desafio ainda maior do que aqueles que já existem no contexto da escola. Em termos de considerações finais, né, a gente tem, dentro dos principais resultados, essa predominância dos estilos instrucional, transformacional e servidor, a vulnerabilidade social causando um grande impacto no desempenho acadêmico e também no clima da escola, né, porque, querendo ou não, quando você está numa região de bairro vulnerável, de bairro periférico, a comunidade escolar ela acaba se envolvendo também nessas demandas, você não consegue distanciar. A gente ampliou, né, considera que amplia a literatura sobre liderança em contexto de vulnerabilidade. Tem uma contribuição prática, o mestrado dela foi profissional, então como pensar na orientação e formação de gestores e um cruzamento, um casamento também com a formulação de políticas públicas. A pesquisa ela foi feita só no município, né, de Cariacica, apesar de ter sido mais de uma escola, mas a gente pode sim fazer estudos comparativos e longitudinais e a atuação também de diferentes perfis de gestão escolar nesses contextos de vulnerabilidade. Aqui são algumas referências, eu agradeço, peço desculpas se corri um pouco com o tempo. E aí, Rodrigo e Luiz, né, o Marcelo está aqui na sala, eu combinei com ele de que ele vai anotar os comentários e considerações, eu vou pedir 1000 desculpas, eu preciso sair aqui agora, mas se vocês quiserem seguir a dinâmica de ordem, né, de comentários por apresentação, o Marcelo, como coautor, ele vai registrar para mim, depois a gente vai conversar, tá bom? Muito obrigada. Tá certo, Amanda. Só antes de você sair, só queria agradecer a tua apresentação, né? Expor isso. Acho que a gente passou um pouquinho do que eu imaginava que pudesse passar, infelizmente você não vai poder ficar, mas acho que já para antecipar a importância desse teu trabalho, do trabalho que vocês fizeram, né? De apresentando esse relacionamento, botando uma questão muito prática para os estilos de liderança, tá certo? E aí, o restante a gente conversa com o Marcelo, né? Na Tá sequência. bom. Boa aula para você, Combinado. Amanda. Muito obrigada e agradeço a todos pelas apresentações. Parabéns também pelos trabalhos, viu? Belíssimos. Obrigada, gente. Boa sessão para Tchau, todos. Amanda. Até mais. Obrigada, tchau, tchau. Obrigada a vocês. Rodrigo, quer falar alguma coisa? Então, agora só seguindo o rito, finalizar as apresentações, o professor Luiz vai iniciar com as observações que ele fez e apontamentos sobre os trabalhos, e logo após a gente inicia daí, abrindo para os demais comentários dos trabalhos dos colegas. Bem, vamos lá. Eu acho que a primeira coisa que eu tenho a dizer é assim, sobre a importância de cada um dos trabalhos que foram apresentados aqui. A gente percebe, inclusive, alguns alinhamentos entre os trabalhos, até algumas complementariedades, né? Como uma coisa levou a outra. Então, acho que tem dois caminhos que a gente percebe muito claros. A ideia dos estilos de liderança, né? Vários estilos de liderança são utilizados, isso é uma coisa que aparece mais nos artigos, e a ideia da questão de gênero também, né? De como a questão de gênero vai afetando. Então, a gente vê esses entrelaçamentos aí, e aí a gente tem o fundo, né, de tela de cada um dos trabalhos. Então, ou na escola, ou na empresa de costura, ou na rede hospitalar,
o trabalho nas pequenas e médias empresas que a Melissa apresentou, né, tudo mais. Ou seja, então a gente percebe cada vez mais a importância. Então, como alguém que pesquisa liderança, que trabalha com liderança, acho tão importante a gente ver isso, né? A liderança frutificando em vários tipos de ambiente e resultados similares que a gente vai obtendo, vai vendo, vai verificando, né, dentro desses estudos e ideias que vão surgindo, complementaridades e que fazem com que eventos como esse que a gente está tendo, como o SEMEAD, né, mostrem a importância da gente discutir, da gente conversar, da gente dialogar e saber o que é que cada um está pesquisando. Na manhã, o trabalho da Tassiana, ela estava na sessão Sapiens, né, que a gente estava coordenando também. Por isso que eu brinquei, tá? Quanto tempo, né, Tassiana, que a gente já tinha se falado isso. E aí a gente conversou bem claramente, assim, né, o trabalho foi bem mais discutido, a gente teve mais tempo para conversar e tudo mais, etc. E, assim, só para que os outros tenham ciência, já que a gente já conversou com a Tassiana em relação a isso, o que a gente pensou bem em trabalhar foi justamente a que acabou surgindo em outros dois trabalhos, que é essa questão do gênero, né? Acho que, assim, que o trabalho da Tassiana, ao fazer isso na rede hospitalar, e a gente viu que é uma rede hospitalar que ela pôde falar, né, em off para a gente qual era essa rede de hospitais e tem uma importância no país inteiro, não apenas em Recife, que é um polo, né, de saúde, mas no país todo. Assim, bem característico a quantidade de mulheres que fazem parte da liderança no nível tático. Foram 3/4 da amostra, né, quase 75% eram mulheres, e que talvez isso acabe afetando também um pouco o estilo de liderança, né? Não apenas no caso do trabalho dela, que tem a ver com a acreditação ONA, né, que é uma certificação específica da área, mas que talvez essas mudanças comecem a acontecer, estejam começando a acontecer justamente por causa dessas questões. A Melissa depois vai trazer lá na frente, né, sobre essa mudança na perspectiva em relação ao que é masculino e o que é feminino. Vamos chamar um pouco mais assim, né? Energia masculina, energia feminina, nesse sentido, talvez fique melhor do que a questão apenas do gênero especificamente falando, né? E acho que ela, ao colocar isso no trabalho dela, né, sobre questões que sejam conceitos mais femininos, conceitos mais masculinos, mas buscando sempre um equilíbrio, como não é que homens ocupem ou mulheres ocupem isso, então é uma questão muito mais de usar esse conceito. E a tua pesquisa, Melissa, ajuda muito a gente a pensar um pouco de forma mais abrangente nesse sentido. Eu acho que aí vocês podem se comunicar um pouco depois, né, Tassiana, com a Melissa, mostrando isso daí, né, pegando esses conceitos, Tassiana, em relação a isso, que tem muitos dos critérios que vocês usaram na pesquisa de vocês, né, que a gente viu aí. Então, realmente acaba se complementando. É como se a gente tivesse vindo um mapeamento do parque da Melissa e a Tassiana mostrando, olha, realmente, né, é como se fosse um Waze. A Melissa está lá mostrando o caminho lá no Maps, no Waze, e a Tassiana diz, está certo, está correto, o caminho é isso mesmo, está acontecendo isso aqui na gestão hospitalar. Mas aí a Raquel também mostrou que está acontecendo também, e a da Raquel, o que parece ser um viés, né, que é a questão das mulheres, que a empresa toda era colocada por mulheres, né? O que é um viés, o que poderia ser uma limitação, na verdade, é onde a gente pode até verificar mesmo nessa situação. Então, eu acho que é um aspecto que a gente pode... Que tem isso daí, que tem uma força no teu trabalho, Raquel, que pode de mostrar isso daí. Porque, às vezes, a gente vende como uma limitação, e é uma limitação, mas, às vezes, essa limitação é somente o recorte que a gente precisa para poder testar algumas coisas, testar alguns modelos, né? Testar alguns levantamentos. Então, talvez pegar também a pesquisa que a Melissa colocou, esse mapeamento da Melissa, vamos verificar se é isso mesmo, né, que está acontecendo, já que a gente aproveita dentro desse recorte aí. Então, assim, eu acho que isso foi um dos aspectos, né, que a gente colocou. Um outro aspecto, eu estou tentando falar de um modo geral e depois a gente abre, tá certo? Todos os trabalhos, um pouco. A Raquel participou ontem da sessão, né? Que eu estava mediando, e a gente foi trabalho por trabalho, porque eu achei que tinha sido melhor. Mas acho que a complementaridade aqui dos trabalhos foi tão interessante que eu acho que eu prefiro, né, lidar assim, de maneira mais transversal, né, em relação aos trabalhos. E aí é outra questão da perspectiva também de se pensar a liderança. Na verdade, a liderança é um fenômeno. Então, assim, a gente precisa entender a liderança também não da perspectiva apenas dos líderes, dos gestores, mas de quem é liderado.
porque é uma coisa que a gente conversou no trabalho hoje da Tassiana de manhã. Muitas vezes a gente faz isso, olha, ele mesmo diz, eu tenho essas características, eu tenho esse estilo, eu acredito nisso. Mas, na prática, será que isso acontece mesmo? Será que o liderado, que é a pessoa que define, no final das contas, quem define a liderança é o liderado, né? É um dos principais pressupostos. Se o liderado não reconhece a liderança, não existe liderança. Porque a gente tem a chefia, na verdade, que é um cargo, a gente tem a gestão, que são as ações, e a liderança é um fenômeno, né? Eu brinco até com os alunos como se fosse a chuva. Ora, às vezes acontece, ora não acontece. E até a gente fala assim, que ninguém é líder. As pessoas estão líder. E aí a grande dificuldade passa a ser a manutenção dessa liderança e compreender esses conceitos, esses estilos, a oportunidade, como aconteceu aqui no trabalho agora que agora a Amanda estava apresentando, né, que o Marcelo continua, a gente vai vendo assim que a gente tem as diferentes aplicabilidades, né, os diferentes estilos que podem ser combinados e podem ser modificados a partir da situação. E aí a gente também esbarra num grande problema que todas as teorias situacionais esbarraram, mas que torna-se cada vez mais necessário, que é assim, será que a pessoa consegue mesmo fazer isso? Eu consigo me adaptar a essa situação? Talvez isso explique um pouco, por exemplo, pela questão do fundo, né, do artigo aí do Marcelo, da Amanda, da vulnerabilidade, né, dessas regiões, que a questão às vezes não é somente a pessoa, não é somente a região, não é somente o liderado, mas a dificuldade do líder, de quem está chefiando, de quem está na organização, de se adaptar a tantas necessidades que o contexto vai mostrando, né? Então, assim, a gente vai percebendo isso. A gente está num mundo que está mudando cada vez mais rápido. Eu digo que é uma crítica às lideranças, da liderança situacional, né? Se a gente consegue se adaptar mesmo isso, mas é aquele tipo de coisa, é quase uma seleção natural. Quem não fizer isso está ficando de fora. Porque a gente precisa, para a liderança, desses diversos tipos de estilos, né? Por isso que é importante a gente combinar todos eles. E aí, por exemplo, no trabalho da Tassiana de manhã, para o trabalho agora também da Amanda e do Marcelo, eu acho que é importante verificar assim, os outros estilos que não foram colocados, assim, como, por exemplo, o transacional, transformar para um, transformacional para o outro, né? Eu acho que é importante a gente colocar. Colocou o democrático, mas é importante ver o autocrático sobre a ótica realmente do que é o que a gente chama de autocracia dentro das teorias de liderança, que não é autoritarismo, que já é uma disfunção, né? Que é justamente aquele foco na tarefa e tudo mais, etc., aquela preocupação com a tarefa. Ou seja, mostrando que liderança é realmente complexo, é um tema complexo de se estudar, mas a gente precisa estudar, precisa entrar nesses diversos campos e precisa entender o que é que vai facilitar essa combinação, né, de estilos no dia de hoje. Assim, esses desafios que a gente acaba enfrentando, né? A academia não é diferente, o ambiente de universidade não é diferente também. Quem está em sala de aula até sabe disso daí, né? Melissa trouxe uma coisa interessante que é em relação à questão. Ela disse assim, olha, Santa Catarina é um estado mais conservador, mas a questão de ter o conservadorismo é importante, faz parte também dentro do ambiente. Então, você está lidando com pessoas com diversos tipos de pensamento, de percepção em relação à realidade. O país vive, não só o país, o mundo, né, vive momentos assim de antagonismos, e os líderes ficam no meio dessa corda bamba, da corda bamba não, acho que daquela cabo de guerra mesmo, né? Assim, de um lado puxa o outro puxa, e aí a gente tem que entrar nesse caminho, e acho que os trabalhos que vocês mostraram apontam algumas questões, né? Como a necessidade de vários estilos, a questão de conceitos mais femininos para poder fazer essa adaptação, e uma preocupação que aí que eu tive em relação aos trabalhos, que acho que é importante a gente pensar, obviamente não é para os artigos de vocês, mas para os próximos estudos, que é o outro lado da visão. É perguntar para o aluno, é perguntar para as costureiras, é perguntar para quem é subordinado, é perguntar para as enfermeiras, para os médicos, etc., tal, em relação àquelas chefias, embora isso seja um desafio enorme, né, porque dificilmente as organizações às vezes abrem com medo dos resultados que possam ter quando a chefia é avaliada, né? E aí às vezes a gente avalia, eu mesmo falava isso para a Tassiana hoje de manhã,
tem uma dificuldade, quando orientando os meus, disse, não, eu quero estudar, principalmente na graduação, querem estudar numa empresa, eu quero estudar na empresa que eu trabalho lá, eu quero avaliar meu chefe. Você tem certeza que você quer avaliar seu chefe? Até eu digo isso, porque pode ser que o resultado não seja legal, pode ser que ele não goste do que você vai dizer para ele, né? E aí a sua pesquisa vai revelar algo que muitas vezes está claro, é a história do rei nu, está todo mundo vendo, mas ninguém quer. E o aluno chega como sendo aquela criança que aponta dizendo que o rei está nu, né? E só que você não é mais criança, eu digo para eles. E aí muitos declinam de fazer isso. Mas eu disse, olha, eu tenho que avisar pelo menos. Os que querem encarar, a gente vai. Mas mesmo com essas dificuldades, é algo que a gente precisa pensar, né? Porque nem sempre o que a gente diz é o que acontece. Assim, acho que de um modo geral, era isso. A gente já gastei até um pouco dos 15 minutos que a gente que tinha isso. Eu queria deixar mais uns 15 minutos que a gente tem para a gente pudesse conversar, trocar as opiniões em relação a isso. O que vocês acham, se concordam, se discordam, se tem algo a complementar também. Luiz, eu posso falar um pouquinho? Pode, sim, Marcelo. Obrigado aí, eu estou muito feliz em participar, é minha primeira vez no CEMEAD, né? Costumo participar muito do ENAMPAD, e assim, eu tenho visto que a organização está muito bacana, assim. E aí, assim, Luiz, sobre o que você disse, eu super concordo. E, assim, eu queria só expor uma situação que a gente verifica no contexto educacional, que é com relação ao que a Amanda disse, né, sobre a profissionalização dos gestores educacionais, principalmente lá no Espírito Santo, que é a nossa vivência, né, o que a gente tem visto lá. Existe um investimento muito forte em desenvolvimento de gestores escolares. E aí, nessa pesquisa, a gente pensou o seguinte, a gente precisa trazer, né, à tona, porque uma pesquisa acadêmica é justamente para a gente mostrar o que está acontecendo para que políticas mais assertivas, né, políticas mais eficazes possam ser implementadas. E aí as formações em liderança que têm acontecido com diretores, coordenadores pedagógicos, pedagogos, a gente percebe que está muito fora do contexto da realidade. E aí a gente precisa, foi justamente essa a intenção, a gente trazer quais os estilos de liderança que a gente tem na escola, mas a gente percebeu que vai muito além do líder, como você disse, né? Existem outras questões. O líder inspirador, ele pode trazer uma contribuição forte para dentro da escola, resultados positivos, transformar o pensamento da organização, da instituição, sim. Mas a ideia é trazer também essa questão das fragilidades lá em vulnerabilidade social para que outras políticas mais assistencialistas também, nesse contexto, também possam apoiar a escola nesse conjunto, porque ela não consegue dar conta. O líder está ali martelando, batendo de frente com as situações ali, mas políticas complementares que vão apoiar o gestor nesse fortalecimento, né, de uma educação de qualidade, tentar mitigar esses problemas internos que muitas vezes o gestor está com problema emocional, não consegue dar conta das demandas da escola, porque a comunidade ao entorno ela não aceita a escola, às vezes não tem pertencimento dessa comunidade. Então, a gente percebe assim que há essa fragilidade ainda nos processos de treinamento, de formação, e a ideia é trazer isso mesmo, né? Olha, a gente tem bons líderes, né? A gente tem vários estilos de liderança que podem potencializar isso, essa qualidade da educação, mas a gente precisa do apoio do poder público, e aí a gente vem, talvez a gente pode até potencializar mais esse artigo nesse sentido. E é isso. Marcelo. Alguém quer complementar? Eu só quero agradecer as suas palavras, assim, Luiz, professor Luiz. Gostei muito da sua observação. Para mim, assim, está sendo bem enriquecedor, tanto ontem quanto hoje. Assim, agradeço a presença. Bom, Raquel, obrigado. Também, professor, quero agradecer o que o senhor comentou ali, enriqueceu bastante o debate, achei que foi muito legal. E eu fiz algumas anotações aí até para pensar em novos estudos. Gostei muito, viu? Obrigada.
Eu que agradeço também. Eu já estava com isso para a Tassiana, assim, quando for publicado aqui esses artigos, eu vou mandar logo para os meus alunos aqui, os orientandos aqui. Tem uns que estão trabalhando com liderança, fiz, olha só, tem coisas bem interessantes assim. Eu já vou mandar para dar uma olhada. Acho que o único que não tá, pelo menos até não tenho nenhum agora ainda especificamente, mas pode ter, é o pesquisa da Amanda e do Marcelo, né, sobre essa questão. Mas como o trabalho de ver os estilos, acho que ajuda também, né, nos outros. Mas essa questão da liderança feminina, tem vários, isso vai surgindo. A gente está com cada vez mais mulheres na sala de aula, isso é bem interessante, né? Na minha época da graduação em administração, a gente tinha poucas mulheres. Hoje, assim, na sala, eu tô com uma turma de 50 alunos, são 35 mulheres. Então, tem uma equipe que só tem mulher na equipe e uma equipe de 10 alunos que tem um aluno e 9 alunas, né, na equipe. Então, assim, aí ele dizendo ontem, só voto vencido em tudo. Eu fiz, né, faz parte isso daí. Tassiana, quer colocar alguma coisa? Só agradecer e assim, a tua percepção com relação a o que cada artigo contribuiu foi bem interessante. Depois eu vou pegar o artigo de Melissa para dar uma olhada para embasar também o meu. E só agradecer. Parabéns, parabéns por todos os artigos. Rodrigo, você também está aqui participando, né? Então, pode dar a tua visão geral da discussão. Eu gostaria de parabenizar todos, foram artigos muito completos, abriram um pouco minha visão. Eu atuo na gestão de pessoas, mas voltado para relações de trabalho, mais especificamente ali sobre plataformização e precarização do trabalho, mas agregou muito conhecimento, principalmente metodologia. Os trabalhos são muito bem embasados na questão metodológica, e aquilo que o professor disse, você pega algumas discussões, todos começam a caminhar para o mesmo lado. Por mais que sejam temáticas diferentes, eles acabam se interconectando ali no final. E é bem isso ali que a Tassiana falou. Acho muito interessante vocês pegarem o trabalho um do outro ali, que vocês têm acesso ali na plataforma do SEMEAD, para ver, opa, olha, não tinha pensado por esse ponto, porque na apresentação de 15 minutos aqui a gente não consegue detalhar profundamente todo o trabalho, né? Então seria muito interessante. Então, finalizando, gostaria de parabenizar todos vocês, também agradecer pelos apontamentos do professor, que acabam até abrindo ali, acendendo uma luzinha para a minha área de atuação também. A gente vai estar atraindo você. Fica, Ó, já está puxando. vai puxando um pouco para a área. Mas eu acho que o Rodrigo queria destacar essa tua observação realmente boa, assim, que desde ontem também, mas hoje principalmente, o desenho metodológico dos 4 trabalhos foi muito interessante. Eu acho assim, não foi aquela coisa repetitiva. A gente está tendo criatividade na pesquisa também. Algumas coisas interessantes. No de Tassiana me chamou muita atenção a ideia de usar a mediana, né, na análise, e por que fazer isso. Até eu fiquei pensando, por que eu não estou fazendo isso também? Fiquei na colocação. A gente fica sempre repetindo a média, desvio padrão, etc. Tal, e tentar ver as outras medidas de dispersão. Acho que isso foi bem interessante, né? Acho que já ficou para mim também. Eu anotei isso da SAPES de hoje de manhã e reforço para os demais. O trabalho da Melissa de mapeamento, né? Essa coisa da Raquel ter focado todos, e a questão do fundo social, né? Político social pedagógico do Marcelo, que também é uma realidade da gente que trabalha no dia a dia da academia. Gente, da minha parte é isso, tá certo? Eu agradeço muito a presença de vocês. O SEMEAD continua agora mais na parte presencial, mas eu acredito que a gente, mesmo quem tiver de maneira remota, tem acesso a algumas coisas, né, Rodrigo? Eu acho que tem algumas palestras, algumas coisas que a gente consegue acessar do presencial. Pelo menos o ano passado, que eu estava no presencial, gravaram muita coisa e passaram também. Então, acho que a gente poderia aproveitar ainda esses próximos 3 dias do Congresso, do SEMEAD, para que a gente possa ver, né, as discussões ainda que tem aí pela frente. Então, para finalizar nossa Tá, sessão, Rodrigo. vamos tirar nossa foto. Vamos, vamos. Então, todo mundo com sorrisão, pós-finalização. Mas tu não vai colocar todo mundo na tela? É Tem que eu como tenho colocar? tudo aqui. Aí eu vou mandar para vocês no chat. Ah, tá. Uhum. Então, vamos lá. Prontinho, só enviar para vocês. Que a gente envia também no grupo ali para aprovação da finalização da sessão.
Aqui. E-mails todos receberam, enviado no chat. É importante avaliar a sessão também, gente. Tá. Depois. Isso, até ia pegar aqui já, professor. Ah, legal. Deixa eu só achar que é tanta página que a gente tem que abrir aqui para conseguir fazer que a gente se perde. E eu até esqueci ontem de falar, Raquel, na de ontem, para pedir para sim. avaliar a sessão lá. Mas acho que está disponível ainda a possibilidade de avaliar a sessão. Tá. Isso, ele fica disponível até sexta-feira lá no portal do SEMEAD também, tá, pessoal? Ali na seção onde vocês clicam para entrar, do lado tem avalia a sessão. É muito importante para que a gente melhore. Então, queria agradecer a presença de todos, mais uma vez parabenizar pelo trabalho, pela confiança em submeter o trabalho ao SEMEAD. Existem algumas palestras como keynote speakers e também apresentações que vão ser realizadas de forma online, então acompanhe no Instagram do SEMEAD ou também ali no site. E espero ver vocês, quem for no presencial, a gente se encontra amanhã. Acho que a Melissa eu encontro ali pela UFSC, que eu também sou aluno da UFSC do PPG-ADM. Vai lá no EGC tomar um café, Rodrigo, com a gente. Vou lá, pode deixar. Compartilhar, trocar um pouco. E cogitem também o nosso SEMEAD para o ano que vem. Agradeço a todos. Muito E tchau, tchau. obrigada. Obrigado. Tchau, muito também. obrigada. Tchau. Obrigado. Boa noite, Pessoal. pessoal. Tchau, tchau.